queridos, tudo bem com vocês? Vamos falar sobre a crase, né? A crase, pessoal, na verdade o nome é acento grave, né? O que é a crase? A crase é a fusão, é o encontro de uma preposição, né? A preposição a, mais o artigo a, tá? São dois fonemas idênticos, né? Então, assim, quando você vai falar de crase, por exemplo, vou à escola, né? Então, quem vai, vaiar. Toda vez que a gente fala de crase, a gente está falando de regência. A gente está falando de regência, tá? Então, para estudar crase, a gente precisa entender regência. Regência. A gente tem dois tipos, nominal e verbal. Nominal que se refere a nome, né? Quais nomes? Substantivo, adjetivo e advérbio. E a verbal, tá? Então, por exemplo, vou à escola. O verbo ir rege a preposição a. Percebe? Por isso que ocorre a crase. Porque quem vai, vai a algum lugar. Então, verbo ir pede preposição a. E aí fundiu a preposição a, né? Mais o artigo feminino a, que determina escola. Beleza? Deli, coloca sem a crase. Vou à escola. Escola não é mais o destino, né? A ideia de movimento não vai ter mais. Tanto que quando você vai à escola sem a crase, você não tem a presença da preposição, você só tem o artigo, que é o artigo escola. Nesse caso aí, a gramática entende o quê? Que o verbo ir, ele seria um verbo transitivo direto e escola seria o objeto direto. E aí, aí fica a cargo do leitor, tá vendo como fica ambíguo? Fica a cargo do leitor entender o que você está querendo dizer. Escola, nesse caso aqui, não vai dar ideia de movimento, ou seja, eu me desloquei, eu fui até lá. Fui até a instituição, me desloquei até lá. Mas escola no sentido de que eu, pelo menos, entenderia assim, de que o sujeito é a própria escola, né? Eu fui à escola, eu fui a própria instituição ali, encarnada em mim. Percebe como traz a ideia da ambiguidade? Por isso que é muito importante a gente estudar crase, é sobre isso que nós vamos falar, tá bom? Então, vem comigo. Então, tá bom, então, vamos falar sobre ela, sobre a crase, né? A nossa tão temida crase, né, gente? A lógica da crase aí, a minha fotinha aí, meu canal aí que vocês já conhecem do Português Conquistador. Se inscrevam no canal, se vocês gostarem, né? Dê aquele joinha aí, tá bom? Então vamos lá, fusão, função, regras da crase do português. Vamos lá. Bom, aí eu tenho a ontologia da crase, né? O que é a crase, né? A crase, originária do termo grego krasis, que significa fusão ou mistura, né? Representa um fenômeno fonético de contração de duas vogais idênticas, especificamente a preposição a e o artigo definido feminino ou pronome demonstrativo, né? Que são os casos de ocorrência aí da crase mais comuns, né? A crase, gente, o que é a crase? A crase, tá? Ela é, na verdade, o nome não é nem crase, né? O nome que a gente usa mesmo é acento grave, né? A gente vai falar crase, a gente usa muito esse termo, crase, mas na verdade o fenômeno é o fenômeno do acento grave, que é esse acentozinho cortado aí para a esquerda, né? Então a crase, ela, toda vez que a gente falar de crase, tá, pessoal, a gente vai falar dessa relação de termo regente e termo regido, tá? Então toda vez que a gente conversar sobre crase, a gente vai falar de regência. A regência, gente, na gramática a gente estuda a regência para falar sobre a relação de termo regente e termo regido, né? Toda vez que você fala de crase, você fala dessa relação.
Então, assim, o que é a regência? A regência, como o próprio nome já diz, é aquele que rege, é aquele que governa, né? E tem também o regido, né? O regido é o subordinado, né? Então, por exemplo, eu digo assim, ó, dirigi-me a secretária, um exemplo, né? Então, quando eu digo assim, ó, dirigir-me a secretária, o verbo dirigir, tá? Dirigir-me. O verbo dirigir, tá? Ele é o termo regente, né? Ele é o termo regente, ou seja, ele é o termo que rege. O termo que rege, no caso aqui do verbo dirigir, é o que governa, né? E aí, como ele governa o quê, né, Délia? Que tá governando é alguma coisa. Pois é, ele tá regendo a preposição a. Aqui você percebe que nós temos o acento grave, né? Que é a nossa coleguinha, a crase. Pois é. Por quê? Porque houve a fusão da preposição a, do verbo dirigir, né? Porque quem se dirige a. Percebe? Então, toda vez que a gente falar de crase, pessoal, a gente vai falar de regência. A gente vai falar dessa relação de regência, o termo regido. Nesse caso aqui, do exemplo, né, dessa frase aqui, ó, dirigir-me a secretária, nesse caso, o verbo dirigir é o termo que rege. Ele rege o quê? Ele rege a preposição a, né? A preposição a, porque quem se dirige a alguém. Se dirige a quem? Se dirige à secretária. O acento grave, ele tá aqui porque houve a fusão da preposição a, regida pelo verbo dirigir, mais o artigo a, que veio aqui, apareceu aqui o artigo do substantivo, né? Que determina o substantivo. Qual substantivo? Secretária. Então, todas as vezes que nós estivermos diante dessa relação toda vez, aliás, que a gente for falar sobre crase, tá? A gente vai falar dessa relação de termo regente e termo regido, que nós estudamos lá na gramática, conhecido como regência. Falou de crase, tá falando de regência, tudo bem? Então, a crase é isso, é regência. Como é que eu estudo crase, Deli? Você estuda crase também pelo dicionário. Porque a regência a gente estuda pelo dicionário. Por exemplo, o verbo assistir, tá? Ontem assisti ao filme. Eu, assim, normalmente eu não digo ao, né? Eu não uso esse ao aqui, não. Mas o verbo assistir, pessoal, por exemplo, nesse sentido de observar, né? De estar presente ali, ó. Esse verbo, ele é um verbo transitivo indireto, tá? Como assim um verbo transitivo indireto, Deli? Ele é um verbo que ele pede o quê? Preposição, né? O verbo transitivo indireto pede preposição. Nesse caso, ele pediu a preposição a. E aí? Houve aqui o encontro da preposição a mais o artigo o. E ficou ao filme, tá? Então, regência é isso. Qual que é o sentido que eu quero atribuir ali? Então, o termo regente, ele sempre vai trazer um sentido, tá? Por isso que a gente sempre se dirige ao dicionário. Por exemplo, vamos ver aqui, ó. A crase é o resultado da fusão de duas vogais. A, geralmente a preposição a e o artigo feminino a. Ou o pronome demonstrativo a, aquele, aquela, aquilo, né? Então, sempre que a gente fala de crase, a gente vai falar de quê? Desse encontro de vogais idênticas, né? Então, quando tem o a mais o a, vai ter a crase.
que é a preposição, né? Por exemplo, dirigi-me a secretária, o verbo dirigir. Quem se dirige a. Então, tem a preposição a do verbo, ela foi regida pelo verbo dirigir, né? Vou botar aqui, ó, para ficar mais fácil, tá? Então, dirigi-me a secretária, tá? Então, aqui tem o a, né? Esse azinho aqui é o a preposição, né? Do verbo, ela foi solicitada pelo verbo dirigir, porque quem se dirige a. Verbo transitivo indireto, tudo bem? E aí pediu a preposição a. Se ele é indireto, tá pedindo a preposição a, porque quem se dirige a. Mas o a artigo, que é o artigo que determina o substantivo secretária. E aí rolou a crase, né? Olha aí que linda. Rolou, pessoal, não é? Né? Aconteceu o fenômeno da crase. Tudo bem, gente? Tranquilo? Isso pode acontecer tanto com o encontro de duas vogais, né? Aí, no caso aí a preposição mais o artigo, mas também pode acontecer com o pronome demonstrativo, o pronome aquele, aquela, tudo bem? Sua ocorrência depende diretamente da sintaxe, que estuda a relação das palavras na frase. Para que a crase aconteça, é preciso que um termo da oração exija a preposição a, e aí ele fala de regência, olha aqui, ó, regência verbal ou nominal. Exatamente. Porque a crase, quando eu vou falar de crase, eu tô falando de quê, pessoal? Eu estou falando de regência, tudo bem? E que o termo seguinte seja determinado e admitido o a. A crase e o sentido, uma conexão semântica, né? É semântica, né, gente? Porque toda vez que a gente fala de crase, a gente tá falando de sentido, né? Por quê? Porque a ausência da crase, ela promove o quê? Ambiguidade. Ela promove ambiguidade. Como assim, Deli? Nessa mesma frase aqui, ó, dirigi-me à secretária para relatar o problema, tá? Ai, meu Deus, eu apaguei tudo. Nessa frase aí, ó, dirigi-me à secretária para relatar o problema, o que acontece? Se eu retiro a crase, tudo bem? Se eu retiro a crase, como é que fica? Dirigi-me à secretária para relatar o problema. Dirigi-me à secretária, tá? Falando, né? Oral, de maneira oral, você entende, né? Mas na escrita, quando eu não coloco a crase, subentende-se que o verbo aqui não é um verbo transitivo indireto, aliás. Não é um verbo transitivo indireto. Sem a crase, subentende-se que o verbo, e aí a gente tá falando da relação da crase com a sintaxe, né? Ele é o quê, pessoal? Ele é transitivo direto. Pediu um objeto direto. Quem se dirige a alguém, a secretária. Só que aqui secretária não tem, né? Se dirige a secretária. Secretária virou o quê, Deli? Virou um objeto direto. Por quê? Porque dirigir aqui é um verbo transitivo direto. Consequentemente, a secretária é o objeto direto do verbo dirigir. Percebe? Ah, entendi. Então, Deli, quando eu não coloco a crase, secretária virou o objeto direto. Exatamente. E isso muda o sentido, né? Muda o sentido. Secretária, nesse caso, poderia ser o quê? No sentido de um objeto direto, ela vira de repente, uma cômoda, né? A secretária ali, o criado mudo, né? Então, a pessoa se dirigiu ao móvel, não à profissional secretária. Por quê? Porque o verbo dirigir, ele é transitivo. Nesse caso, nesse contexto, ele é transitivo indireto. Então, você tira a ambiguidade quando você coloca a crase.
Por quê? Porque, olha, pensa, gente, quem se dirige? Se dirige a, tá? Então, por isso que eu falei para vocês que todas as vezes que a gente vai estudar a crase, a gente tem que pensar em quê? A gente tem que pensar na regência, tá? A gente tem que pensar na regência. Qual que é o sentido do verbo aqui? É um sentido... não estou falando da profissional, tá? Eu estou falando de um móvel, né? Do criado mudo, fica ali do lado da minha cama, né? Ou seja, o sentido é outro, né? Então aqui é um objeto direto do verbo, que é um verbo. O verbo dirigir nesse caso é transitivo direto. Tudo bem? Percebe? A crase, a sintaxe, uma conexão essencial, né? Essencial. A crase e o sentido. Conexão semântica. A crase não é apenas uma regra gramatical. Ela está profundamente ligada à semântica, o estudo do significado das palavras e frases. A presença ou a ausência da crase pode alterar completamente o sentido de uma frase, indicando diferentes relações de posse, finalidade ou direção. Olha só o exemplo aqui, ó. Ele foi à escola. Com a crase, escola seria o que, pessoal? O destino, né? Escola é o destino. Olha só o sentido como ele muda completamente, né? O destino. E sem a crase, ele foi à escola. Quem foi? Aí a gente vai fazer uma análise sintática. Ele é o sujeito da ação. Foi é o verbo. A escola, bom, nesse caso sem a crase, subentende-se que o verbo ir, ele é o quê? Transitivo direto, o que consequentemente pede o quê? Um objeto direto. Então, escola é o objeto direto do verbo ir. Sendo um objeto direto do verbo ir, escola, nesse caso o sentido muda. Escola, nesse caso, não é mais o destino, né? Não é mais o destino. Percebe? Você percebe a ambiguidade quando a gente não coloca a crase? Isso é muito sério, tá? Agora você imagina escrever isso na sua prova, sem a crase. Como é que o prejuízo de sentido que você vai trazer? Então, gente, quando a gente fala de crase, a gente não tá falando de regrinhas bobas, não, tá? Regrinhas bobinhas, gramática, coisa chata, não, tá? Então, em vez aqui, ó, de eu indicar, né, um deslocamento intencional para uma instituição, que seria o ponto de chegada, né? Ele foi à escola sem a crase aqui. A gente tem uma estrutura onde o a apenas determina o quê? O substantivo. Aqui você tem um artigo. Esse ar aqui, ó, ele é um artigo. Apenas um artigo que está determinando o substantivo escola. Percebe? Então, assim, não tem a ligação com o verbo, né? Tudo bem? E aí que o leitor vai ter que deduzir aí, né? Deduzir pelo bom senso dele que a pessoa se deslocou até o prédio da escola, tá certo? Tá? Então, a gente tem que pensar nessa questão da crase, na questão do sentido, para evitar a ambiguidade. É isso que eu tô querendo te dizer, né? A gramática sugere que o sujeito está exercendo a ação de ir sobre a escola. Ele foi à escola. Como se ela fosse a escola, né? Como se a escola fosse algo a ser ido ou manipulado diretamente, né? Tá bom, gente? Muito complicado isso, né, professora? Tá bom? Sem crase, outro sentido, né? Exemplo, dirigi-me à secretária para relatar o problema. Nesse caso, a secretária pode ser interpretado, né, gente, sem a crase, né, como objeto direto, o que recebe a ação do verbo, sugerindo a ação de guiar ou conduzir a secretária fisicamente para um lugar. Ou seja, secretária aqui não é mais a profissional, né, Deli? Sem a crase, não é mais a profissional.
ela ocupando a função de um objeto direto, porque não teve a fusão da preposição solicitada pelo verbo dirigir, né? E aí virou um objeto direto. Nesse caso, a gente sugere o quê? A gramática sugere que na função de objeto direto não tem preposição, então é algo que pode ser o quê? Conduzido, né, fisicamente. Então, deduz-se que é uma escrivania, talvez. Agora, com crase. Dirigi-me à secretária para relatar o problema. Com a crase, a secretária indica o que? Um adjunto adverbial de lugar, onde a ação ocorre, ou um objeto indireto, o complemento de um verbo que existe preposição, mostrando que a ação de dirigir-se foi direcionada a profissional ou ao setor para relatar o problema. Tá bom? Então a crase, ela faz o que? Ela orienta o destino, ela traz clareza para a mensagem, né? Por isso que gramática não é esse amontoado de regrinhas chatas. A ideia aqui é mostrar para o leitor que há ali uma preposição exigida pelo verbo dirigir e que se fundiu com o artigo, né, que determina secretária, tá? Isso é crase. É esse encontro aqui, ó, de duas... esse encontro, né, da preposição a mais o artigo a. Tudo bem? E se eu não coloco a preposição e coloco só o artigo, o sentido vai mudar. Tudo bem, gente? Então, assim, sempre estudar a crase olhando a regência. Regente é o termo que governa. Se ele governa, ele manda você colocar a preposição. Porque quem se dirige a alguém. Casos em que ocorre a crase obrigatoriamente, tá? Então, a crase você já entendeu que é a fusão, né? É a preposição mais o artigo definido. Que obedeceu. Por exemplo, o verbo obedecer, tá? Ele é um verbo que ele tem várias transitividades, mas o verbo obedecer, na verdade, ele é um verbo que, no sentido de obedecer a algo, né? Por exemplo, obedecer às leis de trânsito. O verbo obedecer, ele é transitivo e indireto. Percebe? Então, assim, você percebe que quando eu vou pensar na transitividade verbal, eu me dirijo ao dicionário, né? Por exemplo, o verbo assistir, no sentido de estar presente, ele é transitivo e indireto, né? Mas no sentido de ajudar, por exemplo, o médico assistiu o paciente. Aí, assistiu o paciente. Aqui mudou o sentido, né? Porque o sentido aqui é de ajudar, né? E aí, se o sentido é ajudar, ele vai ser transitivo direto. Consequentemente, não vai pedir preposição, tá? Preposição mais pronome, né? Então, aqui são os casos de ocorrência de uso obrigatório da crase, né? Então, por exemplo, o verbo obedecer, que é transitivo indireto, né? O verbo obedecer, ele rege a preposição a. Houve a fusão da preposição a mais o artigo a de leis, com certeza vai ocorrer o acento grave. Outro caso aí de ocorrência de caso obrigatório da crase é a preposição mais os pronomes demonstrativos, iniciados pela letra A. Por exemplo, obedeceu aqueles rapazes. Novamente, o verbo obedecer, ele é o que, gente? Ele é transitivo e indireto. Sendo o verbo transitivo e indireto, ele exige o verbo obedecer, ele rege a preposição a. Essa preposição a mais o pronome demonstrativo aqueles, houve a fusão do a mais o pronome aqueles. E aí vai ocorrer o acento grave. Tradição, acento grave. Bom, as expressões circunstanciais femininas, né, que são aquelas locuções adverbiais, por exemplo, né, elas todas sempre virão com um acento, tá? Então, à noite, às vezes, às vésperas, à espera, à procura, à beira, à tarde, indicação de horas, né? Indicação de horas sempre vai vir com a crase, tá, gente? Ó, saiu às 3, voltou às 8. Né? As expressões moda de, maneira de, exemplo, escrevia a Machado de Assis, tá?
Aqui no caso aqui dessas locuções adverbiais, né? Se você tira a crase, essa expressão à noite, às vezes, vira um substantivo. À noite, né? À noite, tá? Então, vai trazer aí, vai perder a precisão, né? A inteligibilidade, né? Essa circunstância temporal aí se perde, tudo bem? Então, ele pode ser interpretado apenas como um sujeito ou um objeto à noite, e prejudica a percepção de que se trata de uma circunstância de tempo, tudo bem? Bora fazer um exercício aqui, gente, pra gente dar uma treinadinha? Olha só, na frase, fui à feira ontem, a crase é obrigatória, porque o verbo ir exige a preposição a, e feira é um substantivo feminino que aceita o artigo definido a. Bom, quem vai, vai a, né? Então, aqui novamente o verbo ir, lembra que eu falei que a gente, toda vez que a gente pensar em crase, a gente vai pensar nessa relação de termo regido e termo regente? Então, o verbo ir, ele rege a preposição a, né, Deli? A preposição a. Por que ele rege a preposição a? Porque quem vai, vai a. Show. E feira, Deli? Feira tem o artigo a, né, que determina o substantivo feira, a feira. Então, teve essa fusão aqui da preposição mais o artigo. E aí teve a crase. Exatamente, foi o que ele falou, né? O verbo ir exige a preposição a e feira é um substantivo feminino. A resposta está correta, tá? O verbo ir, regente, pede preposição a, feira, regido, né? Porque todo termo que rege é o termo que governa, né? Ele manda, por isso que ele é o regente. E o regido é o que é governado por ele. O termo regente aqui é o verbo ir. Ele exige o quê? Ele rege a preposição a, porque quem vai, vai a algum lugar. O termo regido aqui nesse caso é feira. É feira, o substantivo feira, tá? Então, a preposição a e feira, regido. É um substantivo feminino, feira, né? Que aceita o artigo definido a. Tudo bem, gente? Tranquilo, né? Outro exercício pra gente treinar um pouquinho. A frase, ele entregou o presente à menina. Ela é ambígua. Ela é ambígua por quê? Porque sem a crase, pode-se entender que menina é o presente. Exatamente. Olha o prejuízo aí, né? Para quem vê aí a ausência, uma frase dessa sem a crase. A ausência da crase traz esse problema, né? Traz esse problema. Ela vai promover ambiguidade, né? Por quê? Quem que entregou? Ele. Ele é o sujeito da ação. Show. Quem entrega, entrega alguma coisa. Entrega o quê? Entrega o presente. Tá. Então, presente seria o nosso objeto direto do verbo entregar. Nesse caso, sem a crase, né? Sem a crase. Sem a crase, verbo virou um verbo transitivo direto, porque quem entrega, entrega alguma coisa. Entrega o presente. Entendi. Mas, estudante, quando eu digo assim, ó, ele entregou o presente, você concorda que o verbo entregar, que entrega, entrega alguma coisa, entrega o presente, mas entrega a alguém, entrega a menina, tá, entrega a. Então, o verbo entregar, ele é transitivo, ele é bitransitivo, ele é transitivo direto e indireto. Por quê? Porque quem entrega, entrega um presente. Presente é o objeto direto do verbo entregar. E entrega a alguém. Entrega a menina. Nesse caso aqui, menina seria o objeto indireto. Legal? Tranquilo, tá. Só que ele não colocou a preposição. Se ele não colocou a preposição, subentende-se que a menina é o presente. Porque ele entregou o presente. Esse presente é a menina. Qual que é o presente? A menina. Tá vendo? Complicado isso. Tá? Então, verdadeiro. Verdadeiro, que ele tá afirmando, né? Pode-se entender que a menina é o
presente. A ausência da crase em a menina permite a interpretação de que o objeto direto é a menina, e não que a menina é o objeto indireto que recebe o presente. Olha esse outro exercício aqui, ó. Em 2020 e 2023, o Brasil registrou 7.539 desastres climáticos ligados à chuva. Ó, tem crase aqui, o acento grave, né? Aumento de 223%. Com base nas regras do uso da crase, é correto afirmar que o acento indicativo ocorre porque, letra a fusão da preposição a exigida pelo adjetivo ligados com o artigo definido feminino a, que antecede o substantivo chuva, formando a contração a. Então tá. Vamos ver quem é que tá regendo aí a preposição, né? Então, ó, em 2020 e 2023, o Brasil registrou 7.539 desastres climáticos ligados à chuva. Então tá, quem é que registrou? Foi o Brasil. Isso aconteceu nesse período, 2020, 2023. Registrou o que? Desastres climáticos. Esses desastres climáticos estão ligados a alguma coisa. O verbo ligar, pessoal, ele é o quê? Ele é transitivo e indireto, né, Deli? Ele é transitivo e indireto. Deixa eu ver aqui a espessura. Ele é transitivo e indireto. O verbo é transitivo e indireto, o verbo ligar. Como ele é transitivo indireto porque pede preposição. Nesse caso, preposição a, né? Bom, e aí teve a fusão da preposição a mais o a, o artigo, né? O artigo feminino aí, o artigo a, que determina o substantivo chuva. Por isso que teve o fenômeno da crase. A preposição a exigida pelo verbo ligados, mais o a, artigo do substantivo chuva. E ele falou que a exigida pelo adjetivo, né? Não, adjetivo não. Ele falou que a fusão da preposição a exigida pelo adjetivo ligados. Opa, ligados, que são desastres climáticos ligados à chuva. Deixa eu ver a classe gramatical. O Brasil registrou desastres. Os desastres climáticos ligados, tá certo, isso mesmo, porque ligados aqui é um adjetivo que está qualificando o substantivo desastres climáticos. Beleza, certinho, tranquilo. Exigida pelo adjetivo, ligados com o artigo definido feminino a, que antecede o substantivo chuva, formando a contração. Ele está corretíssimo. Letra A até então é o nosso gabarito, tudo bem? Beleza, tranquilo. Ah, tá, lembrando que o termo regente, tá, gente? Ele pode ser verbal, mas ele também pode ser nominal. Nominal, aí o termo regente, ele pode ser um adjetivo, que foi o caso aqui da nossa questão, né? Mas ele também pode ser um substantivo. Gente, a letra bem ruinzinha por causa essa ferramenta aqui de edição gráfica, ela não é muito boa. E pode ser também, gente, um advérbio, tá? Então, a regência, ela pode ser verbal, portanto, ou nominal. Se for nominal, a gente está falando do adjetivo, ou do substantivo, ou do advérbio. Nesse caso aqui, nós estamos falando do adjetivo, né? O adjetivo aqui ligados. O que é ligado a alguma coisa. Letra B. O emprego do acento grave é facultativo, pois a presença do artigo definido feminino a é opcional diante de substantivos concretos como chuva. Viajou aqui, né? Viajou bonito, né? Substantivos concretos, opcional, né? Letra C. O acento grave foi utilizado para marcar tonicidade, evitando ambiguidade entre o artigo e a preposição.
O acento grave, ele não indica tonicidade, né? A tonicidade é a força que tem ali da sílaba, né, da palavra. Mas nesse caso, não é tonicidade, né? É sílaba tônica, né? Quando a gente pensa assim, ligado a, não tem sílaba aqui, né? Tem uma preposição que se fundiu com um artigo que determina o substantivo chuva, e aí ocorreu o fenômeno da crase, tá bom? E sim, a crase ela evita ambiguidade, como eu falei para vocês anteriormente, mas não é o caso aqui, tá? Deu uma viajada legal. Letra D, ocorre crase porque todo termo antecedido por preposição e seguido de substantivo feminino deve receber o acento grave. Depende da preposição. Depende da preposição, porque a crase, ela é o fenômeno que ocorre aí quando eu tenho o quê? A preposição a mais o artigo a, o pronome aquele, aquela e por aí vai. Tudo bem? Tranquilo, tranquilo. Então, gabarito aí a letra A, beleza? Muito bem, pessoal. Então, concluindo tudo, a crase do grego crasis, que representa a fusão da preposição a, isso é crase, tá bom? Que a gente chama de crase, mas o nome é acento grave, né? O acento grave é nada mais, nada menos que essa preposição a com o artigo a, né? Ou também o pronome a, ortograficamente, a gente chama de a crase de acento grave. Essencialmente, a crase, que é esse a mais o a, exige regência verbal e nominal, ou seja, toda vez que eu falo de crase, eu estou falando de regência, né? Mais a presença de artigo feminino ou pronome demonstrativo, que são os casos de ocorrência da crase, né? Artigo e pronomes. Semanticamente, a crase distingue funções sintáticas, como adjuntos adverbiais, de instrumento, eliminando ambiguidade e precisando o sentido. A validação da crase envolve testes de regência, substituição por masculino ao e verificação da aceitação do artigo, né? Esse ao aqui, toda vez que a gente não usa crase diante de palavras masculinas, né? Então, a gente, por exemplo, escola. Escola é um substantivo feminino, né? Então, ela vai à escola. Beleza. O verbo ir, ele exige a preposição a, né? Ele rege a preposição a, mais o artigo a de escola. Então, crase. Agora, se eu trocar a palavra escola por uma palavra da mesma categoria semântica, eu digo assim, por exemplo, ela vai ao colégio. Ao colégio. Então, colégio, por exemplo, já é uma palavra masculina, né? Voltou a casa. Não, voltou a casa não, esse aqui é outro caso. Deixa eu ver aqui. Esse exemplo, ele ilustra bem, né? É um termo, colégio é um termo que corresponde à escola, né? Então, quando você faz a troca aqui para uma palavra masculina, ocorreu o quê? Quem vai vaiar a preposição a mais o artigo o, né? Percebe que a gente não encaixa a crase diante de palavras masculinas, tá? Então, uma das dicas mais legais aí para saber se um termo feminino ele deve receber um acento grave é você substituir a palavra feminina por uma masculina, tá? Fui à faculdade, faculdade é feminino. Agora, fui ao colégio, colégio masculino, tá? Esse surgimento dual, né? Esse surgimento aqui dual confirma a necessidade do acento em a faculdade, por exemplo, em a escola, por exemplo, nesse caso. Tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí. Muito obrigada pela audiência de vocês, tá? Tá aí os meus contatos aí, caso vocês queiram saber aí os meus contatos nas minhas redes sociais aí.
o TikTok, o Instagram. No Instagram eu posto muitas coisas ali no History, né? Muitas coisas do meu dia a dia, mas tem muito conteúdo lá no meu Instagram também sobre de língua portuguesa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo bem carinhoso para vocês. Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima.